Olá, pessoal! Aqui é a doutora Rosângela Arnett, junto comigo está Cleiton Alves, e eu tenho certeza que vocês vão amar. Hoje nós temos um assunto que eu sou apaixonada, efeito placebo. E eu quero dizer para vocês que eu tive a honra de estar nos Estados Unidos no workshop com Joy Dispenza, quando ele lançou o livro dele, Você é o Placebo, You Are the Placebo, é o livro dele. Esse livro é realmente fantástico, porque ele reúne nesse livro inúmeros casos documentados, científicos, da ação dos placebos, né? O que realmente é o placebo, o que acontece com o placebo. Então, eu gostaria de hoje falar um pouco sobre isso com vocês, mas vou dar um tiquinho de tempo aí para o Cleiton, né, Cleiton? Doutora Rosângela, que nos últimos meses, né, eu comecei a entrar nesse mundo da hipnose, hipnoterapia, e eu fico, assim, cada vez mais surpreso quando eu começo a descobrir, quando eu começo a entender, de fato, o poder que a nossa mente tem de gerar a realidade, né? Então, o efeito placebo é algo incrível. Depois que você começar, doutora, eu quero até fazer um comentário de um trecho desse livro aqui, do Bruce Lipton, que foi seu professor, não é isso? Professor do doutorado. Então, aqui ele fala de um capítulo, de um trecho bem interessante sobre o efeito placebo. Quer começar lendo isso? Posso começar, então? Pode começar lendo o livro, vamos lá. Aí vamos lá. Aqui, gente, na página 166, né? Ele primeiro fala o seguinte, ele mostra aqui um trabalho que foram feitos com doentes que tinham artrose no joelho, tá? Então, pegaram o paciente que tinha praticamente o mesmo problema e dividiram em dois grupos, tá? Em dois grupos. O primeiro grupo fizeram incisão no joelho e fizeram o procedimento, de fato, né? Mexeram lá nas cartilagens, enfim, fizeram um procedimento comum, padrão. O outro grupo, eles não sabiam, tá? Que estavam participando dessa pesquisa. Os médicos apenas fizeram a incisão e fecharam, não tiveram qualquer tipo de procedimento interno. E ficaram acompanhando. Ele fala aqui, ó, que 6 meses depois, os dois grupos tinham, basicamente, a mesma taxa de recuperação. Estavam correndo, estavam andando, praticando esportes. Aí ele no final aqui, ó, ele deu uma entrevista pro Discovery Channel, e ele fala o seguinte: qualquer coisa é possível neste mundo desde que sua mente queira. A mente é capaz de verdadeiros milagres. Aí aqui o Bruce Lipton, ele fala um pouco sobre o efeito placebo. Esse livro aqui, tá, gente? Tá perguntando, ó, Biologia da Crença, tá? Muito interessante. Aí eu vou passar a palavra para a doutora Rosângela, depois que eu der só esse parágrafozinho aqui. Olha só o que ele fala. O efeito placebo também é eficaz no tratamento de diversas outras doenças, como a asma e o mal de Parkinson. Em caso de depressão, já se tornou um dos principais métodos utilizados, algo tão comum que o doutor Walter Brown, da Universidade de Medicina da Califórnia, sugere pílulas de açúcar como primeiro tratamento em caso de depressão moderada. Os pacientes informados de que estão tomando os remédios e ingredientes ativos, mas isso não atrapalha o tratamento. Pesquisas mostram que mesmo quando eles sabem que estão tomando placebo, o efeito acaba sendo positivo. Uma indicação do poder do placebo é apresentada em um relatório do Departamento Norte-Americano de Saúde e Assistência Social. Segundo o documento, metade dos pacientes com depressão profunda que tomam medicamento com ingredientes ativos melhora e 32% daqueles que tomam placebo obtêm os mesmos resultados. Né? E aqui tem várias outras pesquisas, doutora, e inúmeros fatos que mostram, né, que é interessante que mesmo o paciente sabendo que está tomando a pílula de farinha, ele melhora. Doutora, conta pra gente que mistério é esse da nossa mente. Não é maravilhoso? Então, a primeira coisa fundamental para entender do efeito placebo é a ação epigenética informacional que a gente faz nas nossas células. Então, a primeira coisa, o cérebro é capaz de responder à programação da mente. E a nossa mente é que decide o que vai acontecer bioquimicamente no nosso corpo. Então, quando você tem uma crença em alguma coisa, vamos pegar uma coisa aí da depressão, que tem muito trabalho feito em relação à depressão.
Então, na depressão, se você acredita que você não está bem, você vai no médico ou num terapeuta que vão te dar um medicamento e esse medicamento vai te fazer bem, não importa qual é a droga, o teu organismo vai produzir a droga para melhorar a sua depressão, vai fazer o neurotransmissor, vai criar condições, porque você realmente deu uma ordem, porque você acreditou naquilo. Então, por isso até que o nome do livro é A Biologia da Crença, porque ele fala exatamente isso. No final, o recado final do livro é que tudo depende da crença que você tem. Né? A gente até tem falado sobre isso nas nossas lives. Mas eu gostaria de deixar muito claro aqui que a explicação do efeito placebo é epigenética, ou seja, o que é epigenética? É uma informação que chega na célula e a célula, a partir dessa informação, desencadeia uma expressão gênica, ou seja, faz uma resposta celular a partir da informação que capta pela membrana celular. As nossas membranas têm verdadeiras antenas, nanoantenas, que captam a informação do que passa fora da célula e, inclusive, capta a informação do que está andando no nosso sangue, na nossa linfa. Então, por exemplo, você precisa de um aminoácido para fazer um neurotransmissor, pegar o triptofano aqui, que é o precursor da serotonina, e esse aminoácido está passando, e a célula precisa de aminoácido, aquela anteninha vibra, porque ela reconhece a vibração do aminoácido. O aminoácido está lá no sangue, entre o sangue e a membrana celular tem um espaço chamado de extracelular, de membrana extracelular. A gente tem matriz extracelular ali, e esses componentes da matriz, um deles é o próprio colágeno, ele é uma espécie de gel. Então, não existe uma conexão direta entre o capilar e a membrana celular, tem um gel no meio, que é a matriz. Então, a captação de tudo que está no sangue para entrar na célula vai depender, primeiro, da vibração e dessa biofísica. E isto leva tanto a parte bioquímica, como leva a parte de informação mesmo, que vai se fazer as respostas celulares. Então, a epigenética é a real explicação do efeito placebo. O que mais acontece? Tudo que nós fabricamos no nosso organismo depende desta relação que a gente tem com a informação que a mente faz. A mente subconsciente é a mais poderosa para isto. Então, vamos pegar outras questões, né? Você falou das cirurgias de joelho, mas existem muitos casos de efeito placebo já bem estudados. Mas como que descobriram o efeito placebo, né? Foi na Segunda Guerra Mundial, quando um médico, que era inclusive da Harvard, já tinha essa conotação de ser muito especial, e ele era cirurgião, e ele acabou utilizando ampolas de soro fisiológico num momento em que estavam fazendo cirurgias de amputação, né, de guerra, então, feridas imensas, abertas, e ele tinha que tratar os soldados, e faltou morfina, que era o que eles usavam naquela época. E aí, uma das enfermeiras disse assim, não, mas doutor, se o senhor falar pro soldado que o senhor vai dar morfina na veia, e a gente der só soro, eles respondem, eu já vi isso, ela disse. E esse médico, muito cientista, né, muito científico, ficou impressionado com aquilo. Mas ele não tinha outra opção. E ele fez o teste. E ele começou a fazer esse teste repetidamente durante o período que ele trabalhou na guerra. E realmente, ele induzia, através de palavras, o paciente a não sentir dor. Apenas com soro fisiológico. E isso impressionou tanto ele, que ele saiu da guerra, quando acabou a guerra, ele começou a fazer estudos em relação a isso, e ele é o responsável por hoje
existir uma exigência de qualquer medicamento que seja colocado no mercado tem que passar por trials, né, que são testes em grande população, em uma quantidade grande de pessoas, ele tem que funcionar mais do que placebo. Então, sabidamente, esses estudos mostraram que 30% das pessoas que tomam placebo melhoram de qualquer coisa. Não importa a doença e não importa o remédio. As pessoas melhoram pelo simples fato de saberem que estão tomando alguma coisa que vai ajudar. Agora, a melhor parte, que eu acho fantástica, foi quando eles se deram conta que o que realmente acontece no uso, né, do placebo para esse 30%. Eles se deram conta que quando eles falavam do medicamento, explicavam o que o medicamento ia fazer e davam os efeitos colaterais do remédio, essas pessoas tinham efeitos colaterais também. Isso é muito legal, né? As pessoas... O efeito nocebo, né, doutora? Nocebo. Exatamente, o efeito nocebo. Mas olha que coisa maravilhosa que é isso. A pessoa não está tomando a droga, mas ela sabe que aquela droga causa aquilo, e ela acaba tendo o efeito bom e o efeito nocebo também. Isso é muito legal, né? É a prova fantástica de que realmente nós somos os que fabricamos tudo que nós precisamos. A gente precisa do estímulo e da matéria-prima. Por isso que eu falo que nós precisamos de informação e matéria-prima o tempo todo. E o placebo, ele é tão fantástico que nós não precisamos nem usar a pílula. Nós também podemos utilizar a ação do efeito placebo com uma técnica. Exemplo, nós fizemos ontem EFT. O EFT é capaz de desencadear também efeitos placebo, ou seja, desencadear a produção natural e endógena de substâncias que podem aliviar a emoção, aliviar a dor, aliviar o estresse, que é exatamente isso que é o efeito placebo. Existe uma conotação dentro da medicina convencional do efeito placebo muito pejorativa, né? Do tipo assim, isso é placebo, né? Na verdade, o placebo é muito mais importante que a droga, gente. Sim. O placebo é você ser capaz de te autocurar. Isso, para mim, é fantástico. Então, eu respeito muito o efeito placebo. E eu acredito que nós temos que aprender a usá-lo, muito mais do que a gente sabe hoje, né? Eu ainda queria dizer daquela velha, né, uma história fantástica que é do doutor, que é do senhor Wright, né? É um caso clássico do efeito placebo em câncer. O senhor Wright, na Califórnia, estava com um câncer de linfáticos, com grandes nódulos linfáticos, até purulentos e tudo no corpo inteiro, já em fase terminal. Tinha no máximo 3 meses de vida, né? E ele ouve falar que tinha uma droga nova. E essa droga então estavam fazendo um estudo dessa droga nova para câncer, e ele insiste muito com o oncologista dele que ele quer entrar no estudo, mas ele não se encaixava no estudo, né? E aí ele tanto insistiu que o próprio médico disse assim, sabe uma coisa, eu vou dar uma injeção nele, era injetável, né? Eu vou dar uma injeção de soro fisiológico, de água destilada, sei lá, e vou dizer que é essa droga. E, inacreditavelmente, na época, né, porque isso é uma história também já antiga, rapidamente desapareceram aqueles nódulos que ele tinha. E em questão de poucas semanas, 2, 3 semanas, ele teve alta do hospital e ele voltou a ter vida normal. Mas alguns meses depois, ele ouviu falar, né, saiu na mídia, que o remédio não funcionou para câncer. E que era, então, um engodo. E ele, no momento que sabe disso, olha o poder da mente, gente. Voltou a ficar doente. Sabe disso, começou a se sentir mal de novo. E os nódulos voltaram, e o câncer voltou da mesma forma que estava quando ele começou a tomar essa medicação, que na verdade não era, né? Resultado, ele vai consultar. E
Quando o médico vê que ele tinha tido uma recidiva tão, assim, exacerbada, tão grande, e o médico se deu conta que era uma ação da mente dele, o médico diz o seguinte para ele: não, mas agora eles fizeram uma dose dupla do remédio e agora eles estão testando esse remédio mais forte. E ele começa a aplicar de novo as injeções e o cara se cura de novo. 2, 3 semanas depois, ele está sem os nódulos, está se sentindo bem e volta para casa. Há uns 6 meses depois, sai uma nova notícia na TV, dizendo que eles tinham terminado os testes e realmente provaram que aquela droga não era boa para o câncer. E ele volta a ter rapidamente a recidiva do câncer, e dessa vez ele morre do câncer. Então, você veja, esse é um caso clássico do estudo do placebo em câncer, gente. Isso realmente é fantástico, não é? Eu gostaria de deixar aqui bem claro para vocês que existe tanto artigo científico, existe tanta coisa em cima do placebo, que hoje a gente pode perfeitamente fazer esse entendimento da mente sobre a matéria e da nossa capacidade de nos autocurar. Doutora, dá um sorriso aí, que estão com 210 pessoas ao vivo! Yeah! Vou tirar o print aí, vai. Print! Aê! Muito gente, bom! Põe lá no Instagram. Compartilhar, é só, a meta foi batida, hein? Parabéns para vocês, ó, show de bola. Eu queria falar, alguém fez a pergunta aqui sobre, né, hipnose. Inclusive, amanhã eu quero trazer o poder quântico da mente subconsciente, que é, inclusive, o tema do meu 4º livro, que eu estou escrevendo junto com um colega que é hipnoterapeuta. É impressionante, gente. O que mais impressiona, né? Esse ano eu comecei a estudar a hipnose, quer dizer, ano passado, né, 2019, ano passado. E esse ano fui fazer várias formações dentro da hipnoterapia. E eu fico impressionado, doutora Rosângela, quando o subconsciente, que é essa mente incrível, né, que ela recebe a informação, e quando você usa, por exemplo, ferramentas como a hipnose para burlar, para ultrapassar essa faculdade crítica, o subconsciente vai apenas executar. O que mais eu fiquei impressionado é que a nossa mente subconsciente, ela altera, inclusive, a nossa fisiologia, como você bem falou, né? Então, tinha um médico chamado James Sdale, né? Lá no início do século XX, ele descobriu, né, esse poder da nossa mente subconsciente, e ele fazia cirurgias sem ter o anestésico, colocando a pessoa em transe profundo, que ele chamava estado Sdale, né? E aí, Cleiton, em que momentos que nós conseguimos alcançar o subconsciente? Em várias ocasiões, mas principalmente quando você está diante de uma forte emoção, o subconsciente ele abre para receber informação. Quando você está diante de figuras de autoridade, e aí é que eu entro aqui para fazer uma observação. Eu falo sempre que o médico, né, ele tem o poder de dar a vida, algumas vezes, ou de matar o paciente. Gente, tem pessoas que chegam na frente do médico, o médico com um jaleco, né? Estetoscópio. Nossa, o subconsciente ele está aberto. Imagina, doutor, o que é que vai acontecer quando o médico fala, amigo, tá difícil, hein? A doença aqui é crônica e você vai ter que aprender a conviver com essa doença pelo resto da vida. Acabou, cara. É uma determinação, né? De criar uma realidade para o paciente que não necessariamente o paciente quer. Isso. É diferente, né? Olha o quanto que é importante a nossa responsabilidade ao falar com o paciente. Isso em qualquer área. O médico tem essa força no sentido de figura, né? Mas também outras áreas da saúde também tem essa possibilidade, né? A importância que a gente tem do tato, do cuidado com o paciente. O que você fala, né? Eu acredito, eu ainda quero trabalhar coordenando um projeto, doutora, da humanização nos atendimentos nos hospitais, que eu acho que ainda é muito precário isso aí, tá? Muitas pessoas estão ali doentes, atrás, talvez um abraço, uma palavra, olhar no olho, ó, vai dar certo, viu? Todo esse medicamento, ele é muito bom. Vai para casa, olho no olho, contato. Doutora, isso faz a diferença quando nós começamos a entender como funciona a mente subconsciente. Né? Então,
É por isso que eu falo, todo médico deveria ser o quê? Um terapeuta. Terapeuta. Os profissionais de saúde deveriam ser terapeutas. Há uns 2 meses atrás, eu fui fazer o exame de sangue da Sofia, da minha filha de 7 anos. E eu trabalhando com ela, né? E eu fazendo hipnose com ela. Eu, filho, ó, o papai tem um poderzinho aqui, ó. Quando o papai toca aqui, ó, fica anestesiado. E eu fazia lá, olha só, tá vendo? Tá vendo? E sugestão. Ela, papai, tá ficando com menos dor. Aí, no momento, né, eu entrei com ela, eu fiz todo o processo. Aí a moça lá, a enfermeira muito apressada, vamos, papai, segura ela, calma, um minutinho. Papai vai passar, filha, agora a pomada anestésica virtual. E a moça não aguardava, um minuto, por favor. Ela não estava nem entendendo o que eu estava fazendo, tá? Verdade. E aí, o entendimento, ela falou que foi só uma picadinha. Ou seja, criança é muito bom, porque a criança ainda ela não questiona tanto, né? Ela não tem aquela faculdade crítica, né? Mais formada. Mas, gente, a todo momento nós estamos recebendo sugestões. Minha mãe, esses dias, ela foi no médico também, e o médico passou um tratamento e falou para ela várias vezes, né? Isso é crônico, isso é crônico, isso é crônico. E aí eu falei, mãe, vamos fazer aqui um protocolo com os florais, você vai fazer FT. Aí ela falou o quê para mim? Não, filho, o médico falou que é crônico, isso aqui não tem cura. Mãe, não acredita nisso nesse momento? Por favor, mãe, sai dessa, vamos fazer o tratamento, vamos fazer tudo o que ele pediu. Mas não assuma isso como uma verdade 100%, porque o nosso corpo tem um poder de autocura, né, doutora Rosângela? Com certeza. E, na verdade, é o único programa que a gente nasce com ele. Nós nascemos como se fosse um computador virgem, livre de tudo, né? A gente só tem o sistema que funciona, a gente não tem os programas. E o único programa que nasce com a gente é exatamente o da autocura, ou seja, aquele programa que faz com que o nosso organismo entre em homeostase, que é o nome que se dá para o equilíbrio. É um equilíbrio de todos os sentidos. E o nosso organismo precisa disso, ele precisa entrar sempre em equilíbrio para funcionar melhor. E é isso que vai, por exemplo, vamos pegar uma coisa grave, né? Assim, quebrou a perna, né? Um osso grande, né? Vamos pegar a tíbia, não precisa quebrar o fêmur, mas se você tiver uma fratura e não fizer absolutamente nada, desde que essa fratura não esteja, né, com o osso para fora da pele, que aí vai ter que fazer cirurgia, mas quebrou a perna, se ficar quietinho, dando comida para essa fratura, vai cicatrizar sozinho. Se você cortar o dedo, a pele, ela cicatriza, mesmo se não faça nada, porque a gente tem todo um sistema de defesa que também é de correção, de regeneração. Então, o nosso corpo, ele se autocura. Ele é uma capacidade fantástica de se resolver, né? E o porquê que a gente não cura todas as coisas que acontecem? Primeira razão, nós não acreditamos. Essa é a primeira razão. Eu falo sempre, doutora, que muita gente está doente porque acredita sempre que está doente. Claro. E é só você pegar algumas coisas clássicas, como a hipocondria. O que é hipocondria? É a pessoa acreditar que está doente, né? E aí ele toma trocentos remédios, mas não é para tomar o remédio, porque ele se sente mal. E não quer dizer que a pessoa não está se sentindo mal, ela precisa de um outro tipo de cuidado para mudar, né, o programa que ela está seguindo naquele momento. Então, a verdade é essa, gente. Nós somos seres fantásticos, capazes de produzir tudo que nós precisamos bioquimicamente. E quem decide que vai produzir? A mente subconsciente, através da informação dos biofótons. Então, você veja que tudo está ligado com a nossa energia e com o biocampo que a gente estava falando, né? Começamos falando sobre isso. Então, o que nós precisamos para ter saúde? Nós precisamos de informação da saúde e matéria-prima, porque nós ainda somos um ser de luz, de energia, vivendo uma experiência material, como diz Amit Goswami no livro Médico Quântico. Então, eu gostaria muito de deixar esse recado aqui. É possível, sim, a autocura, porque a gente precisa de estímulo para ela e condições para que o corpo resolva se autocurar.
Por que a gente não faz isso mais frequentemente? Primeiro, porque não acredita. Segundo, porque não tem matéria-prima suficiente. A gente não consegue tudo que precisa através da alimentação. Esqueça. Se alguém diz para você que não é verdade isso, essa pessoa está precisando repensar. Então, a gente tem muita coisa na internet de gente falando ao contrário, de gente falando a favor. Siga sempre alguém que tem o estudo, que tem a comprovação e vai por este caminho, tá? A gente não pode acreditar em todas as pessoas, a gente tem que ter um caminho de, principalmente, bom senso e coerência. Acreditem que é por aí que a gente tem que ir, né? Então, eu muito essa possibilidade de nós, através das terapias integrativas, desencadear processos de autocura. Então, se isso vai se chamar de efeito placebo, não tem problema, pode chamar do que quiser, desde que a gente consiga fazer as pessoas melhorarem. E, doutor, é interessante o que às vezes me assusta, tem pessoas que preferem acreditar em todos os fatores externos e não acreditam no poder da mente. Uma vez eu prescrevi um floral quântico para um amigo, né, e ele melhorou. Ele era uma pessoa cética. E aí, melhorou? Aí ele, mas melhorei porque eu acreditei. Aí eu, parabéns pela sua mente é poderosa. Nós negamos algumas vezes o poder que está dentro da gente. Tem uma frase que eu falo, o poder está em mim. Então, nós descarregamos o poder, mas ao longo da história, nós fomos condicionados a achar que sempre o poder está com o outro, que sempre eu vou precisar de alguma coisa fora. Não, gente, nós estamos conectados com o divino. Dentro de você mora um ser divino, né? Perfeito. Doutora, vamos responder as perguntinhas aqui. O pessoal sempre pede aqui para responder a perguntinha. Essa aqui vai para você, ó. É aquela lá do início. A informação é uma ressonância que acontece entre a informação pela mente e a célula. Como o neurotransmissor, doutora Rosângela, ele ativa a proteína no interior da célula? Explica isso aí, vai, rapidinho. Na verdade, é assim, qualquer informação que chegue na membrana celular, ela, para ter uma ação, ter uma resposta celular, ela precisa entrar em ressonância. Então, somente aquilo que a célula entende, compreende e ressoa é que vai entrar na célula, tanto faz que seja bioquímico ou biofísico. Eu vou dar um exemplo muito comum aqui, um pensamento. Então, onde que a gente produz neuropeptídeos? Neuropeptídeos são pensamentos materializados, como diz Deepak Chopra no livro dele, A Cura Quântica, que eu acho maravilhosa essa explicação, né? Essa é uma das coisas que eu mais gostei no livro A Cura Quântica foi isso, né? Bacana. O neuropeptídeo. Mas olha que interessante. Você produz um neuropeptídeo se você tiver pensando e sentindo com coerência por mais de 45 segundos. Porque um pensamento, ele dura de 6 a 7 segundos. Se você pensar várias vezes a mesma coisa, a tua mente subconsciente entra em alerta. E, opa, isso é importante, porque você está mantendo aquele pensamento. Se esse pensamento, ele ancora num sentimento, que aí tem muito mais energia que o pensamento, o cérebro obedece e produz num pedacinho do nosso cérebro chamado hipotálamo, que é o centro das emoções, o neuropeptídeo. Esse neuropeptídeo, na verdade, é uma espécie de chave bioquímica que vai entrar nas células levando uma informação. E estas células elas têm que ter o seu receptor para esta chave. Então, preste atenção, a célula já tem o receptor, e a gente está produzindo um neuropeptídeo que vai, já com antecedência, uma possibilidade de aquilo acontecer, porque já tinha o receptor. Aí, o pensamento com o sentimento desencadeia a formação do neuropeptídeo, que vai lá na célula, vai fazer chave fechadura para que a célula produza algum tipo de resposta bioquímica, vai fazer uma proteína, vai criar uma situação,
e que seja de acordo com o pensamento e sentimento que você teve. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Nós temos neuropeptídeos que mostram para a nossa pele que nós estamos deprimidos. A depressão cria neuropeptídeo que vai na pele, onde tem receptor, dizer para a pele que você está deprimido. Então, a pele modifica bioquimicamente, criando, inclusive, situações em que a pele fica feia, macilenta, descama, cria um monte de coisas. Por quê? Porque ele tem que estar com coerência no teu corpo. O corpo responde ao que você pensa e sente o tempo todo. Outra questão, e a nossa imunidade. A imunidade, ela está o tempo todo respondendo ao pensamento e ao sentimento que a gente tem. Se você está bem, se você está alegre, se você está... a tua imunidade está alta. Se você está preocupado, com medo, para baixo, tua imunidade está baixa. Porque você acha que a pandemia não vai embora. Está todo mundo com medo, enfiado dentro de casa. Então, a imunidade baixa. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui para vocês é, isso tudo é cientificamente comprovado. E comprovado há mais de um século. Eu não estou falando em nada novo. A novidade que a gente tem é que cada vez mais nós temos tecnologia para provar isso de forma muito mais eficiente. Uau! Inclusive, eu tenho um médico americano chamado Dawson Church, e ele usa muito a EFT, né, no seu consultório, nos seus atendimentos, e ele acompanhou uma pesquisa durante uma semana. Ele pegou alguns pacientes e com a EFT, 5 minutos praticando a EFT com meditação, aumentou em uma semana 40% a taxa da imunoglobulina, que mede, né, a senhora sabe melhor aí, que mede a nossa imunidade, ou seja, o fato de você fazer EFT, liberar aquelas emoções tóxicas, já eleva a sua imunidade, né? Isso é incrível, cara. Exatamente. A Regina pergunta: a indução com palavras seria hipnose. A hipnose, gente, é um estado natural da mente. Quando você está em estado de hipnose, você conversa diretamente com o subconsciente. É uma forma mais rápida e efetiva para você alterar programações erradas no subconsciente. Responder só mais uma perguntinha. A Rosário pergunta: por que o efeito placebo acontece com algumas pessoas e não acontece com outras? Rosário, eu costumo falar o seguinte, né? Você se transforma naquilo que você acredita. Aí as pessoas falam: Cleiton, por exemplo, a FT, é preciso acreditar para funcionar? Não. Mas, óbvio, se você acredita, potencializa a prática. Né, doutora? Teria alguma respostazinha para Rosário? Então, na verdade, todos nós somos capazes de ter o efeito placebo, de fazer respostas de efeito placebo, todos nós, certo? O que acontece é justamente a interferência na crença. Então, vai ter pessoas que vão se entregar mais e vão ter mais condições de resposta do que outras que não aceitam, vamos dizer assim, aquela situação que está acontecendo ali. Mas, com certeza, o fato de você estar num programa, por exemplo, de cura, um atendimento, já é uma parte do efeito placebo. Essa já é uma determinante. Alguém está cuidando de você, né? Isso já é suficiente para começar o efeito. Amanhã, gente, eu vou trazer aqui o tema do subconsciente. É algo que estou estudando bastante, hiperestesia, semiótica. E eu vou responder só uma pergunta aqui, interessante. A verdade é que a hipnoterapia engana o cérebro, cria uma programação, mas um gatilho emocional pode fazer voltar à programação antiga. Gabriela, os traumas, de fato, né, porque, assim, a gente fala, tem uma máxima na hipnose que a gente fala que o problema nunca é o problema. A pessoa chega, por exemplo, no meu consultório falando: Cleiton, eu estou com medo de ter câncer. E esse medo, na verdade, é apenas uma expressão aqui fora do subconsciente de algo lá atrás. Às vezes é um trauma, que o medo que o pai gerou durante a gravidez da mãe, ou foi o medo quando era criança. Então, em estado de hipnose, eu converso com o subconsciente, isso fica muito claro. O que acontece, alguns hipnoterapeutas, infelizmente, ainda não entenderam as demandas do subconsciente e, por exemplo, a pessoa tem uma fobia imensa de baratas. E aí eles falam o seguinte: a fobia de barata é apenas uma expressão de algo mais profundo, de uma demanda emocional.
E aí, o que é que alguns terapeutas fazem? Eles colocam uma saia na baratinha, pintam ela de amarelo, eles enganam o cérebro, mas a demanda emocional, o problema ainda está lá. Ou seja, vai ser expresso em outra coisa, em outra questão. Aí, então, você tem que encontrar exatamente a causa ali. Muitas vezes vem um evento, vem imagem, e regressão, isso fica muito fácil. Né? Eu, sinceramente, eu acho hoje a hipnose como uma grande aliada, né, no tratamento aí de várias questões emocionais. Eu tenho visto, doutora Rosângela, coisas surpreendentes com a hipnose, pessoas assim com vários anos carregando aí uma depressão, um pânico, e uma, duas sessões a pessoa deixa de manifestar, ou seja, é uma programação errada que entra na sua mente, e o subconsciente, ele é amoral, ele vai apenas executar aquela programação. Eu falo sempre que o subconsciente é uma mente muito inteligente e muito burra ao mesmo tempo. Inteligente por quê? Porque carrega um poder. Recebeu uma sugestão, ele vai executar. E por que é burra? Porque ele acredita em tudo. Se teve emoção, amigo, vai executar. Exato. E então, mas é justamente essa programação que é feita ao longo da vida que criam as crenças que vão levar a gente a desenvolver ou saúde ou doença.